Olá alunos, aqui é mais um vídeo do canal. Dessa vez vamos ver a questão 4 do banco de questões da UBMEP de 2020, que trata a respeito de dardos certeiros. A questão diz o seguinte: na figura temos um alvo no qual lançam-se dardos. O círculo interno vale 10 pontos, esse círculo aqui. O anel intermediário vale 5 e o anel externo vale 3 pontos. E a área externa, que é essa parte aqui de fora, não vale ponto. Caso o dardo acerte uma linha, a pontuação será a média dos pontos das regiões que são divididas pela linha. Em cada jogada, o participante lança 4 dardos. Então, se um dardo acertar numa dessas linhas, essa ou essa, a pontuação vai ser a média dos dois. Ou seja, o problema diz o seguinte: qualquer região dessa aqui vale 10 pontos, qualquer região desse anel aqui vale 5 pontos e qualquer região desse outro anel aqui vale 3 pontos. Mas se acertar uma dessas linhas, aí nós teremos a média das regiões que são vizinhas. Por exemplo, atingindo essa linha aqui, nós vamos ter o seguinte: 10 mais 5 é 15, 15 dividido para 2, 7,5. Então, acertando essa linha, a pontuação será de 7,5. Acertando essa linha aqui, será a média dessas duas regiões, 5 e 3. Ou seja, 5 mais 3 é 8, 8 dividido por 2 é 4. Acertando essa linha, você tem 4 pontos. Acertando essa linha, você tem a média das duas regiões. Essa região aqui vale 3 e essa região de fora vale 0. Não ganha ponto. Então a média dessas duas regiões vai ser 3 mais 0, 3, dividido por 2, 1,5. Então aqui vale 7,5, aqui vale 4 e aqui vale 1,5. Então é o seguinte, na letra A diz assim: as marcas no alvo da figura a seguir indicam os dardos lançados por Léo. Quantos pontos ele fez? Nessa região que vale 10 pontos, ele só acertou um dardo. Na região que vale 5 pontos, ele só acertou também um dardo. Na região intermediária entre 5 e 3, ele acertou também um dardo. Isso significa que esse daqui vai ser a média desses dois, que é 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. E nessa região que é a linha intermediária entre o 3 e o 0, ele também acertou 1. 3 mais 0, 3, dividido por 2, 1,5. Então a pontuação dele será essa. Esse 10 é esse acerto, 5 é esse acerto. Aí aqui, esse acerto na linha vai ser a soma do 5 com 3 dividido por 2, que dá 4. 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. E esse acerto aqui na linha vai ser a soma de 3 com 0 dividido por 2, 3 mais 0, 3 dividido por 2, 1,5. Resultado vai ser 10 mais 5, 15, aqui é 4 e aqui é 1,5, somando dá 20,5 pontos. Partindo para a letra B, nós temos o seguinte: quantos pontos diferentes podem ser obtidos lançando 4 dardos sem que nenhum deles acerte em qualquer linha? Ao lançar 4 dardos, eu quero saber qual a soma que nós podemos obter. Claro que não vai ser só uma soma, vão ter várias somas. Uma estratégia que a gente pode montar para não se perder é começar com o maior número de pontos e ir diminuindo até chegar no 0 pontos. Ou o contrário, você pode começar no 0 pontos e ir aumentando até chegar no 40. Então veja só, essa região é o círculo interno, essa outra região é o anel intermediário, essa outra região é o anel externo e finalmente a área externa. Vamos ver quantas somas nós podemos ter aqui nesse caso. Vou fazer uma tabela aqui colocando cada região dessa. Eu iniciei com a maior soma possível. Você podia iniciar com a menor soma possível, que seria 0 na região no círculo interno, 0, 0 e 4 dardos fora, que seria soma 0. Nesse caso aqui, essa região aqui, 4 vezes 10, 40, é a maior pontuação que nós podemos obter nesse caso de lançamento de 4 dardos. Outra pontuação seria essa: 3
1, 0 e 0. Não temos como obter uma pontuação entre 40 e 35. Abaixo do 40 só é possível 35. Então aqui vai ser 3 dardos nessa região, 3 vezes 10, 30, e um dardo nessa região aqui, que é a região intermediária. Então, 3 vezes 10, 30, 1 vezes 5, 5, 35. São 4 dardos, não esqueça. A outra situação vai ser a seguinte: 33, porque eu vou ter 3 dardos nessa região interna e nenhuma na intermediária e uma na externa. 3 vezes 10 é 30, 1 vezes 3 é 3, 33. Continuando, nós temos 3 dardos na região que vale 10, dá 30, e 1 na região externa. Então eu tenho aqui 4 lançamentos, onde eu consegui somar 30 pontos. Continuando, nós vamos ter 28 pontos. 2 dados na região interna, 1 na região intermediária e 1 nesse anel externo. Significa que vai ser 2 vezes 10, 20, mais 1 vezes 5, 5, mais 1 vezes 3, 3. Então 20 mais 5 mais 3 dá 28. Da mesma forma, a gente vai encontrar esses outros. Nós temos 2 na região interna, nenhum nesse anel, 2 nessa região aqui e nenhum na região externa, o que dá 2 vezes 10, 20, e 2 vezes 3, 6. Eu vou diminuindo os números aqui de forma que eu não possa me perder. Então nós vamos acelerar, porque já dá para perceber a sequência lógica da coisa, né? Aí aqui nós vamos dar continuidade, porque não encerrou. Nós temos de 40 até 12. Continuando, a gente tem aqui para somar 11 a mesma coisa. Nenhum acerto no círculo interno, 1 no intermediário, 2 no anel externo e 1 na área externa. Então aqui a gente vai ter 1 vezes 5, 5, 2 vezes 3, 6 e 1 vezes 0, 0. Então 5 mais 6, 11. Do mesmo jeito o 10, o 9, o 8, 6, o 5, o 3 e o 0. Veja, o 0 é a menor pontuação que a gente pode obter, porque nesse caso aqui não acertou nenhum dardo no círculo interno, não acertou nenhum no anel intermediário e nem acertou nenhum no anel externo. Todos os dardos foram fora do alvo. Então nesse caso a soma é 0. 4 vezes 0, 0. Logo, são 25 pontuações diferentes, que a gente começou lá no 40 e terminou aqui no 0. Agora, para a letra C, nós temos o seguinte: o William pretende fazer 30 pontos nos seus 4 lançamentos. De quantas maneiras diferentes ele pode obter esta soma, não importando a sequência de dardos, ou seja, as sequências 10, 10, 10 e 0 e 0, 10, 10 e 10 são consideradas uma forma só de somar 30 pontos. Ou seja, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: eu quero saber quantas formas diferentes eu tenho para somar 30 pontos. Esses dois casos aqui que ele citou vai ser considerado o mesmo. Por quê? Porque aqui esse 10, 10, 10 significa que foram 3 acertos aqui na região que vale 10 e um acerto nessa região aqui de fora. Nesse caso vale 0. Esse outro caso é a mesma coisa. Observe que um dardo atingiu 0 pontos, né, fora do alvo, e 3 dardos atingiram o centro. Então tanto faz essa forma aqui como essa, a gente consegue 30 pontos do mesmo jeito e não tem diferença nenhuma. É isso que ele quer dizer. Então eu quero saber quantas maneiras diferentes eu posso ter para somar 30 pontos. Essa já é uma. As possibilidades são 3 vezes 10, que dá igual a 30, que é exatamente 3 acertos no círculo interno. A outra possibilidade é 2 acertos na região interna, que é esse 2 vezes 10, e 2 acertos no círculo intermediário, que nesse caso nós vamos ter aqui 2 acertos aqui, dá 20, 2 acertos no anel intermediário, dá 2 vezes 5, 10, 20 mais 10, 30. Outra possibilidade seria essa, 4 vezes 7,5, que dá 30. Mas de onde saiu esse 7,5? A gente viu na letra A que é possível
ter 7,5. Isso acontece quando o acerto é aqui, nessa região. Por quê? Porque aqui a gente vai ter algo que vale 10 e aqui que vale 5. Então a média vai ser 10 mais 5 dividido por 2, dá 7,5. O que nós temos aqui são 4 acertos nessa região. Assim, 4 vezes 7,5 dá 30. 4 acertos na linha que divide o círculo interno e o anel intermediário. Outra possibilidade é essa daqui. Nós vamos ter um acerto na região que vale 10, que é aqui. 2 acertos na região que vale 7,5, que é essa linha. E um acerto na região que vale 5, que é o anel intermediário. Ou seja, 1 vezes 10 é 10, 2 vezes 7,5 é 15 e 1 vezes 5 é 5. Somando, temos o 30. Portanto, essa é a questão de número 4 do banco de questões da UBMEP de 2020 e resolvida a questão. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até outra oportunidade.